Hebreus capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4, está escrito: Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Então, que Deus abençoe a todos. O motivo principal deste áudio é esclarecer aquilo que já conhecemos sobre a foto sobrenatural que foi tirada em Houston, no Texas, no ano de 1950, dia 24 de janeiro. Temos uma campanha de cura sendo realizada no Coliseu Sam Houston. Nesse lugar, Deus estava operando sinais, milagres, maravilhas. Os dons do Espírito Santo estavam em operação de acordo com a vontade de Deus. Tudo transcorria bem, até que um tal de Sr. Best, conhecido como Dr. Best, pois tinha uma formação teológica, este homem colocou no jornal, ali daquela cidade, uma acusação forte contra as reuniões, e ele estava acusando a cura divina como algo não bíblico. Segundo as palavras do Dr. Best, cura divina foi só para o tempo de Jesus, dos apóstolos, que Jesus não estava interessado em curar as pessoas mais, uma vez que aquilo foi para provar a sua divindade. Diante dessa acusação, o irmão Bosworth, muito conhecido no meio pentecostal, inclusive escreveu livro, tese sobre cura divina, um dos livros mais importantes, foi escrito por ele, sobre cura divina. Ele mostrou ao irmão Branham aquele tipo de acusação que estava no jornal. O irmão Branham não deu muita atenção porque ele estava focado no ministério de cura e a unção do Espírito estava sobre ele e ele não poderia perder tempo com tal coisa como aquela, ainda que isso não traria nenhum resultado positivo, lidar com esse tipo de pessoas. Novamente, no outro dia, mais forte é publicado no jornal, afirmando que William Branham tem medo da verdade, que ele não queria examinar sua doutrina de cura divina pela luz da palavra de Deus. Então a acusação foi forte com relação àquilo que estava sendo realizado. Diante disso, o irmão Bosworth foi ao quarto e disse para o irmão Branham ler aquilo, porque o Best estava dizendo que o irmão Branham estava enganando as pessoas iletradas, as pessoas simples, com uma psicologia e superstição. Bom, o irmão Branham não quis se envolver no debate, mas o irmão Bosworth estava determinado a mostrar para aquele Sr. Best realmente aonde eles estavam parados nas Escrituras. E o debate foi marcado para se suceder naquele local. E muitas pessoas, às 6 horas da tarde do debate, quase todos os 30 mil assentos no Coliseu Sam Houston estavam ocupados. Várias pessoas vieram justamente para ver de perto aquilo. A princípio, o próprio irmão Branham não tinha intenção de ir ouvir o debate. O pensamento de ouvir enquanto 2 homens argumentavam sobre cura divina simplesmente não o atraía.
Ele via a Bíblia Sagrada como um livro para viver e não para debater. Mas à medida que o tempo passava e a reunião foi se aproximando, ele sentiu no coração de ir até lá. E assim ele foi, chegaram no Coliseu. Os únicos assentos restantes eram na galeria, na terceira galeria. Com o colarinho de seu casaco erguido e o chapéu puxado para baixo, ele subiu as escadas para a seção 30 e se assentou. Ninguém realmente reconheceu que era ele. E ali o debate foi realmente desenvolvido, as questões foram colocadas em pauta, e o irmão Bozort tinha várias escrituras para provar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Inclusive, trazendo os 7 nomes redentores de Jeová, se realmente aplicava a Jesus. E foi apresentado para o Sr. Best todas as escrituras. E o Sr. Best tomou seu tempo depois, mas não teve como provar diferente, uma vez que várias escrituras foram colocadas pelo irmão Bozort. O Sr. Best argumentou acerca de escritura, como 1 Coríntios 15, falando da ressurreição, do corpo incorruptível e coisas que nada tem a ver com cura divina. E argumentou mais com outros pontos de vista. Finalmente, aquele debate foi chegando ao final e o irmão Bozort estava muito tranquilo diante de todo aquele acontecimento. Mas o Dr. Best ficou um tanto desequilibrado devido aos seus argumentos ser muito fraco. E ele tinha contratado 2 fotógrafos profissionais dos estudos Douglas em Houston, membros da Associação dos Fotógrafos Americanos. Pessoalmente, ele tinha contratado esses homens para tirar foto do debate, para ele colocar no jornal no dia seguinte. Best, ele estava ali para controlar as coisas, então ele pediu que fosse tirado foto, enquanto ele apontou o dedo no nariz do irmão Bozort. Depois, ele colocou mais o punho fechado debaixo do queixo do irmão Bozort e pediu que fosse tirado fotos para que ele colocasse no jornal. Uma atitude totalmente anticristã para um homem que se dizia um doutor em teologia. Diante disso, as fotos foram tiradas, 6 fotos. O irmão Bozort, após as fotos ser tiradas, ele disse: até onde me interessa, a reunião está encerrada. O Sr. Best não pôde responder uma escritura que eu dei a ele. Eu penso que ele tem perdido o debate. E aí, o irmão Bozort deixou para a multidão decidir com relação ao resultado. E disse: quantos aqui pensam dessa maneira? Digam amém. Havia muita gente e o eco foi muito forte do amém que todos deram. Com isso, o Dr. Best ficou mais furioso e começou a falar palavras pesadas com relação ao ministério do irmão Branham. Queria que ele viesse ali e fizesse os milagres para ele ver diante dos seus próprios olhos e assim por diante. O irmão Branham estava sentado quieto, mas o irmão Bozort disse: se ele quiser vir encerrar a reunião, ele pode vir, porque eu sei que ele está aqui, porque o irmão Bozort tinha visto o irmão Branham entrar no edifício. O irmão Branham ficou quieto, seu irmão inclusive estava ao seu lado, pediu que ele ficasse quieto, o Hord. Depois ele sentiu algo assobiar como redemoinho. Então ele sentiu uma pressão inevitável contra seu corpo. Ele sabia que era o anjo do Senhor que estava realmente tratando com ele. Ele se levantou. A esposa, a irmã Meda, disse: querido, não. Mas ele virou e disse: querida, o anjo do Senhor está me dizendo para descer lá. E assim o irmão Branham desce até a plataforma, não para discutir de maneira nenhuma, mas para encerrar a reunião. Até aqui, a presença dele não está no foco. Era apenas o irmão Bozort
e o Dr. Best. Quando o irmão Branham vai à plataforma, o Sr. Ayers aponta sua câmera. Gordon Lindsay entrou na frente por um propósito, pedindo ao Sr. Ayers e ao Sr. Kipperman que não tirassem mais fotos. Tendo visto a intenção desses dois homens fotografando o reverendo Bozert, o irmão Lindsay não queria a imagem do irmão Branham igualmente desonrada. Então, veja que o irmão Lindsay era quem estava na frente do trabalho, o irmão Bozert. O irmão Branham tratava do ministério de cura. Estava ali para orar pelos enfermos e mostrar o dom infalível de discernir os segredos do coração. Então o irmão Branham vai ao microfone e explica ao Dr. Best que ele tinha direito às suas convicções, assim como ele também tinha direito às suas. E o irmão Branham afirma que ele não era um curador divino, que ele nunca disse isso, mas que Jesus Cristo é o único curador. Então ele começa a falar sobre o dia que ele nasceu, a luz que apareceu e a forma como Deus vinha em sua vida e revelava os segredos do coração. E aí o irmão Branham diz que Deus é verdadeiro e ele não terá nada a ver com um erro. Se eu testifico a verdade, Deus vindicará. Nesse instante o irmão Branham escuta um barulho, um som, como de um vento soprando, mais alto. Olhando acima, ele viu aquela luz sobrenatural pairando na galeria, na seção 30, bem aonde há pouco ele estava sentado. Assim que ele viu a luz, o anjo, não é a luz, veio até ele. Aquilo trouxe um silêncio sobre o edifício. A multidão sentiu que algo incomum estava acontecendo. Algumas pessoas pensaram que eles tinham ouvido um som. Outros viram uma luz aspiral como uma galáxia em miniatura girando, galeria abaixo. Isso aconteceu tão rápido que mais tarde as pessoas desejavam saber se seus olhos os enganaram. A luz desceu ao palco e parou simplesmente sobre a cabeça do irmão Branham. Nesse exato momento, o Sr. Ayers pulou adiante e tirou uma foto com sua câmera. O brilho do flash momentaneamente cegou a audiência. Quando seus olhos foram reajustados, a luz misteriosa se fora. Então, note-se bem que o irmão Branham, ele não é o autor disso. Ele não é quem planejou esse debate, ele nem sequer estava na frente. Agora que ele ocupa aquela posição na plataforma e o sobrenatural começa a manifestar. De volta aos estúdios, ou ao estúdio, os dois fotógrafos discutiram o fenômeno. Esse senhor que tirou a foto perguntou ao outro: o que você acha disso? Kipperman encolheu os ombros e disse: eu sou um judeu, eu não sei muito sobre o cristianismo. Bom, eu sou um católico, disse o outro. E somos ensinados que milagres podem acontecer, mas eles devem vir através da Igreja Católica para ser de Deus. Eu cria nisso, mas agora eu não sei. Eu tenho visto tantas coisas incríveis acontecer nos últimos dias. Talvez há algo acontecendo aqui além do meu entendimento. Talvez eu tenha criticado muito o Sr. Branham. Você o tem criticado bem duramente, disse o outro fotógrafo. Bem, eu pensei que ele tivesse hipnotizado aquele soldado inválido outra noite. Ou de que outra maneira poderia um homem com as costas quebradas se levantar e andar? Kipperman encolheu seus ombros novamente. Eu não poderia dizer, eu não sei nada sobre isso. No estúdio, esse senhor Ayers, como está escrito aqui, disse: eu vou tomar conta desse filme primeiramente. O Sr. Best quer algumas impressões polidas prontas para o jornal de amanhã. Eu estou cansado, disse Kipperman. Eu penso que eu subirei as escadas e deitarei por algum tempo. O outro fotógrafo entrou no quarto escuro, fechou a porta, com habilidosos dedos revelou seu filme. Quando ele terminou o processo, ele ligou a luz e olhou ao primeiro negativo. Para sua surpresa, ele estava em branco. Assim estava o segundo, assim
o terceiro. Muito estranho, frequentemente ele usava essa câmera com essa marca de filme, isso nunca tinha acontecido antes. O que poderia ter saído errado? Ele olhou o quarto, o quinto, o sexto. Lembre-se que ele tirou 6 fotos insultando o irmão Bosworth. Então, as 6, todas em branco. As 6 fotos. Mas quando ele puxa o sétimo, observe bem, sétimo, isso tem muito a ver nas escrituras, o número 7. Quando ele puxa a sétima, essa não estava em branco. Mas quando ele olhou o negativo, o sétimo, o último, aí estava isso. Ele gritou e cambaleou para trás, uma dor aguda queimou em seu peito, como se ele estivesse tendo um ataque de coração tremendo, respirando com dificuldade. Ele foi ao corredor e gritou pelo seu companheiro. Ted Kipperman veio correndo. O que é? Olhe para isso. Ele apontou para o negativo. Isso é verdade, Ted. A câmera não pode mentir. Então você nota que aqui não tem nada a ver com o irmão Branham. Ele nem aqui está. Eles estão revelando aquele filme, as fotos que foram tiradas. São 2 homens que nem crentes são. Não pertencem a nenhum daquele movimento lá. Estavam tirando foto, contratado pelo Dr. Best. Em 10 minutos, mais os 2 fotógrafos revelaram várias impressões do negativo. A foto mostrava uma visão do lado esquerdo do irmão Branham, usando o terno escuro, como a gente sabe na foto, que está aí, exposta nesse pequeno vídeo. Então, ali naquela posição, o irmão Branham está no púlpito, como foi definido na foto, e ali se vê essa luz. O que mais assustou eles foi essa faixa de luz inclinada acima, no canto da foto. Poderia isso ser realmente aquele fogo místico que eles viram descendo a galeria? Kipperman examinou o raio de perto. Suas bordas não estavam claramente definidas, as bordas estavam fora de lugar. Todas as outras linhas na foto permaneciam em perspicaz foco, mas as margens desse raio estavam indefinidas, como se a luz tivesse estado pulsando tão rapidamente que a câmera não pudesse captar suas bordas em uma posição. A luz pairava como um halo sobre a cabeça do Branham. A luz estava numa forma como que a mão de Deus. Então esses 2 homens é que estão testificando o que foi feito sobre essa luz. Percebendo que eles tinham na mão algo de imenso valor, eles correram rapidamente ao hotel onde o irmão Branham estava. Apesar de argumento, apesar de insistir, eles foram capazes ou incapazes de fazer a mensagem passar pelos segurança que estavam protegendo a privacidade do evangelista. Então eles foram ao aeroporto às 11 horas daquela noite, onde o negativo estava indo para Washington, D.C., para ser registrado. Então observe que nada disso é o irmão Branham que está fazendo, nem ninguém da equipe dele. No dia seguinte, alguém mostrou ao irmão Branham uma cópia desta foto. Ele se sentiu honrado. Noite após noite, ele via a chama de fogo em suas reuniões, e ele contava para o povo sobre isso. Deus estava confirmando que o seu testemunho era verdadeiro. O irmão Bosworth relembrou a todos que essa não foi a primeira vez que a coluna de fogo fora fotografada nas reuniões. Todas as vezes anteriores, os críticos tinham desacreditado as fotos. Então veja que sempre houve críticos contra o sobrenatural. Por que dessa vez seria diferente? Disse o irmão Bosworth. Gordon Lindsay jurou que desta vez seria diferente. Mas como? Com o consentimento do estúdio Douglas, o irmão Lindsay preparou o negativo para ser examinado e ele pediu para um homem chamado George J. Lacey. É um investigador particular que era frequentemente contratado pelo FBI para examinar documentos duvidosos. Então observe que isso é o irmão Lindsay.
que toma essa atitude, não foi o irmão Branham. Até aqui o irmão Branham está quieto no seu lugar. George Lacey pegou o negativo e por 2 dias o submeteu a todo o teste científico disponível na época. Além de seu detalhado exame do próprio negativo, George também inspecionou a câmera para ver se luz poderia ter entrado através do filme. Ele até mesmo visitou o Coliseu para ver se um reflexo de um refletor poderia ter causado a aberração. Esse é um detalhe importante, não é? Porque não é luz de refletor, foi examinado, houve uma perícia, não é? Com relação a essa foto. Então, poucos dias mais tarde, o senhor George convocou a imprensa para uma conferência. Então, a imprensa foi chamada. Além dos repórteres da crônica Houston, compareceram escritores da revista Look, Collins e Time. Então, aqui está ele quem convocou isso. George Lacey. Não foi o irmão Branham, foi o irmão Lindsay. George Lacey sentou-se atrás de uma mesa, ao lado da sala. Ele estava ali, se apresentou, né, disse quem ele era e qual o propósito da reunião. Então ele perguntou de quem é o nome de reverendo William Branham. O irmão Branham levantou e disse, meu senhor. George Lacey diz, reverendo Branham, você deixará esse mundo como qualquer outro mortal. Mas enquanto houver uma nação cristã, veja bem que é uma nação cristã, enquanto houver, sua foto permanecerá. Nenhum cristão levantará contra isto. Quando alguém levanta é porque não tem nada de cristianismo. Aqui diz claramente isso, e é uma verdade. Do meu conhecimento, esta é a primeira vez em toda a história do mundo que um ser sobrenatural tem sido fotografado e cientificamente validado, como eu mesmo tenho sido um crítico do Senhor. Então George Lacey não era um cristão, ele mesmo criticou o irmão Branham. Eu tenho lido sobre suas reuniões em revistas, eu tenho ouvido com ouvidos sépticos a sua aclamação sobre um anjo. Eu disse a mim mesmo que isso era psicologia. Mas, senhor Branham, o olho mecânico da câmera não capta psicologia. A luz atingiu a lente, o negativo prova isto. Senhor Branham, por favor, vire à frente. Bill se dirigiu até a mesa onde estava o Sr. George. George Lacey continuou. Tem sempre sido dito por incrédulos, veja bem, incrédulos, que não há prova de um Deus sobrenatural. Aqueles dias agora são passados. Reverendo Branham, aqui está o negativo. O irmão Branham maneou a sua cabeça e disse, não, isso não me pertence. Até onde eu entendo disso, os direitos autorais pertencem à Associação de Fotógrafos da América. George Lacey mostrou sua surpresa. Reverendo Branham, você jamais viverá para ver esta foto ter seu real valor? Porque o testador está sempre morto antes do testamento. Algum dia essa foto será vendida em toda a variedade de loja no país. Mas você percebe o valor disso agora mesmo? Se eu fosse opinar, eu pediria por isso mais de $100.000. Então isso é o irmão, o senhor George Lacey, não é o irmão Lindsay, não é o irmão Branham. Isso é o investigador de documentos duvidosos, é ele, o perito, né, que está falando essas coisas. Então o irmão Branham diz, Senhor, para mim não vale a pena. Se Jesus Cristo, meu Senhor, me considerou tanto assim para descer e tirar uma foto comigo, eu o amo demais para comercializar isto. Então isso são palavras do irmão Branham. Ele não queria comercializar as coisas de Deus. O estúdio Douglas tirou a foto, deixe-os distribuir isto. Eu não terei nada a ver com isto. A única coisa que eu peço é que eles poderiam vender a baixo preço para que assim pessoas pobres possam comprar uma cópia. Faremos isso, disse Ted Kibberman, enquanto vinha à frente para pegar o negativo.
Mas eu estou preocupado de como nós provaremos que a fotografia é autêntica. Aí vem mais essa questão, que quem diz é o fotógrafo. Não é o irmão Branham que está dizendo isso? O senhor George Lacey disse: eu posso te dar uma cópia do meu relatório, o qual você pode duplicar e incluir com cada foto vendida. Então o irmão Branham leu o relatório que George Lacey fez. George J. Lacey, examinador de documentos duvidosos, Houston, Texas, 29 de janeiro de 1950. Relatório e opinião. Negativo questionado. 28 de janeiro de 1950, a pedido do reverendo Gordon Lintz, que estava representando o reverendo William Branham, de Jeffersonville, recebi do estúdio Douglas, na Avenida Rust, 1610, situada nesta cidade, um filme fotográfico de 10 por 12 centímetros, revelado e ampliado. O estúdio Douglas declarou ter feito este filme do reverendo William Branham em Sam Houston, Coliseu, nessa cidade, durante sua visita em fins de janeiro de 1950. Solicitação. O reverendo Lintz solicitou-me que eu fizesse um exame científico do já mencionado negativo. Ele solicitou-me que, se possível, determinasse se o negativo tinha sido retocado ou adulterado de alguma forma ou não, subsequente à revelação do filme, que deixou vestígio de luz aparecer na posição de um halo sobre a cabeça do reverendo Branham. Bom, o exame. Um exame microscópio e microscópico foram realizados em toda a superfície em ambos os lados do filme, o qual era da Kodak. Ambos os lados do filme foram examinados sob luz ultravioleta filtrada e fotografias infravermelhas foram feitas do filme. Exame microscópio falhou em revelar retoques no filme, em qualquer lugar que fosse, através de quaisquer dos processos usados em retoques comerciais. O exame microscópico também falhou em revelar qualquer distúrbio de emissão dentro ou em volta da faixa de luz em questão. O exame de luz ultravioleta falhou em revelar qualquer material estranho ou resultado de qualquer reação química em ambos os lados do negativo que poderiam ter causado a faixa de luz subsequente ao processamento do negativo. A fotografia infravermelha também falhou em revelar qualquer coisa que indicasse que qualquer retoque tivesse sido feito no filme. O exame também falhou em revelar qualquer coisa que indicasse que o negativo em questão era composto ou negativo duplamente exposto. Não foi encontrado nada que indicasse que a faixa de luz em questão tenha sido feita durante o processo de revelação. Não foi encontrado qualquer coisa que indicasse que não fora revelada em um procedimento normal e reconhecido. Nada foi encontrado nas densidades comparativas dos pontos luminosos que não estivesse em harmonia. Então, nada foi encontrado de adulteração ou de alguma coisa que fosse feita de maneira para enganar as pessoas. Então, não há nada disso, foi provado, mesmo sendo provado por um processo de uma perícia, né? Algo mais científico. Não é algo espiritual, não se trata de, agora já é o lado humano, o exame humano. Nada foi encontrado. Era perfeitamente uma foto real e a luz realmente estava ali. Aí a opinião que o doutor ou que o senhor George Lacey deu foi: baseado nos estudos e exames descritos acima, tem a opinião definida de que o negativo submetido ao exame não foi retocado, tampouco uma composição ao negativo duplamente exposto. Além do mais, tenho a opinião definida de que a luz, né, em questão, a faixa de luz, aparecendo sobre a cabeça, na posição de um halo, foi causada pela incidência da luz sobre o negativo,
Respeitosamente, George J. Lacey. Então esse é o relatório, ele declarou abertamente que é uma luz que realmente estava ali. Não tem nada que fosse falso ou que aquilo tivesse sido alguma coisa para querer vindicar um homem sem ele ser vindicado. Então isso aqui não é o irmão Branham que fez, não é? Isso aqui foi os irmãos, foi as pessoas que estavam juntos, que queria esse documento, queria essas coisas, desta vez provada de maneira assim científica, para que ajudasse o incrédulo, porque o crente não precisa disso. O crente ele tem discernimento de espírito, ele crê nas coisas do Espírito de Deus. Agora para o incrédulo isso parece o que? Loucura, como diz em 1 Coríntios capítulo 2. Então aqui está lido, não é? Aqui está mostrado exatamente o que sucedeu lá. Vários relatos foi feito pelos irmãos que estavam junto, inclusive irmãos que nem ministros depois testificaram disso. Irmão Wood, por exemplo, estava lá, seu filho tinha sido curado, e várias pessoas estavam nessa reunião, que já testificaram disso. Mas escute, depois de tudo isso, o irmão Branham aparece, né? E diz, ele ficou satisfeito e disse, que mais prova poderia ser produzida? Ou as pessoas creriam nisso, ou descreriam em suas descrições. Então, não tem nada que se pode fazer mais. Se a pessoa é crente, é crente. Se não é, não é. Então esta é a foto que foi tirada em Houston, 24 de janeiro de 1950, que justamente agora, neste ano de 2022, 72 anos dessa fotografia, em que Deus permite os olhos humanos ver numa foto a sua coluna de fogo. Para quem tem um pouco de espiritualidade, sabe que quando a coluna de fogo regressa, tem algo muito sobrenatural para suceder na Terra. Ela foi vista poucas vezes, manifestou-se poucas vezes na Bíblia, mas sempre com um propósito sobrenatural de revelar o propósito divino do Eterno. Então que Deus abençoe a todos e que isso sirva de ajuda para aqueles que realmente são predestinados para a salvação. Amém.